tenho 20 anos e curso psicologia. Meu nome é Leonardo, tenho 22 anos. Bom, meu nome é Carla, tenho 18 anos e curso nutrição aqui na Anhembi. Meu nome é Kathleen, tenho 18 anos, curso turismo na Universidade Anhembi Morumbi. Como você se classifica racialmente? Essa é uma questão, né? Porque existe toda uma questão a respeito de miscigenação, colorismo e tal. E eu sou completamente influenciada por isso. Até hoje eu não sei. Eu sei que seria importante se eu tomasse algum posicionamento, mas eu não sei. Eu sei que eu sou afrodescendente, minha família toda é negra, ainda que eu tenha pele clara. E eu cresci dentro desse contexto, né? Mas eu ainda tô ali. Como existe essa discussão a respeito do colorismo, na minha opinião, eu sou parda, mas dizem que precisa de um posicionamento de fato, sabe, racial. Você é negro, você é branco, então eu tô nesse meio termo assim de não lugar, sabe? É complicado, mas é isso. Cara, é meio complicado, não... Eu me classifico negro, tá ligado? Eu acho que minha cor é negra, mano, que sempre foi assim. Negro. Eu sou negra. Você acha que aqui na faculdade você já teve algum espaço para falar sobre isso, para debater esse assunto? No curso de cinema a gente conversa algumas questões assim, porque a gente aborda bastante esse tema também em alguns cursos, algumas coisas. Mas a gente conversa muito mais com amigos, assim, tipo em grupo, tá ligado? É pouco abordado isso na faculdade por outras formas, a não ser amigos, tá ligado? Não, dentro da universidade nunca. Não. No seu curso? Não. Nenhum momento. Não, a gente sabe que não, porque assim, quando a gente vai discutir sobre racismo, né, ou quando as pessoas tocam nesse tema, é sempre pra falar de uma coisa muito escancarada, uma coisa muito explícita. Então, sei lá, racismo só quando você é ofendido, sabe? Ou quando você fala, não aceito, não gosto de pessoas negras, indígenas, enfim. E na verdade a gente sabe que é isso, né? Racismo é uma coisa também, é racismo, mas também é uma coisa muito velada, né? Do tipo, sei lá, você não se sentir pertencente, do tipo, você não ter professores negros, do tipo, você não ter pessoas negras na universidade, porque não tem. Então, como só tem professores brancos, pessoas brancas na universidade, é muito difícil a gente falar sobre isso, né? E parece que as coisas, elas encaixam como deve ser. Não tem pessoas negras, não se fala sobre racismo, então fica, sabe? As pessoas meio que fingem que isso não existe. Na universidade é um desse contexto onde não se fala sobre isso. Você acha que a questão racial ela tem um efeito dentro da universidade que, de uma forma ou de outra, você sente que é diferente, como as pessoas conversam com você ou portam com você? De uma certa forma, sim. Eu não falo questão de desrespeito, chegar a maltratar, mas você vê que, tipo, olham pra você de uma forma diferente, sabe? Como se você não fizesse parte daquele grupo, de uma certa forma. Então, assim, não é de agredir verbalmente, mas o olhar das pessoas é realmente diferente. Uma vez o próprio pessoal da minha sala fez um comentário no Facebook, assim, tipo, bem racista, onde o pessoal se uniu e comentou, né, que, pô, cara, vocês estão comentando um bagulho errado, não é assim. E, puta, os caras veio dar risada da minha cara, tá ligado? Aí eu me estressei, deu uma treta na facu e, tipo, o legal foi que a sala inteira se uniu, tá ligado? Tipo, contra isso. Isso foi o bagulho mais legal, assim. Tipo... E vocês receberam algum apoio da universidade? Tipo, bem... Nada. Ninguém sabe disso. Bom, eu não tive contato com isso. Entrou em questão quando eu entrei. Não passei
por nenhum problema. Foi super tranquilo entrar na faculdade. Bolsa, não senti afetada por nada, assim. Que eu já sei que eu tenho amigos que já passaram por isso, mas eu não tive esse contato, ainda bem. Mas você considera que a sua posição de, por exemplo, ter a cor mais clara, você acha que isso interfere aqui dentro da universidade? Com certeza eu permaneço numa posição de privilégio, isso eu sei totalmente, e eu sei não só na universidade, mas como ocupar todos os espaços em que eu ocupo, e eu não sei muito bem chamar se o que eu sofro é racismo ou consequências do racismo, já que eu disse que o racismo é algo que atravessa, eu acho que é super isso, gerações e gerações. Mas eu acho que sim, a cor da minha pele com certeza me favorece, sabe, em todos os aspectos. Você gostaria de compartilhar algum caso, alguma coisa que aconteceu com você ou com outra pessoa que você conhece dentro da universidade? Tá. A gente tem discutido mais, assim, o racismo, né, com os acontecimentos que têm acontecido nas universidades mesmo. Então, sei lá, no Mackenzie, a pessoa que foi exposta lá, um escravo, sei lá, na área de espaço lá que eles tinham. E, enfim, aqui na própria universidade também já aconteceu, né, de um garoto negro falar, como é que pode esse garoto estar aqui e tal. Mas, esses são os casos que eu conheço, né, e eu sei que a cor influencia totalmente e tal, e quanto mais a sua pele for escura, mais você vai sofrer com isso. Mas, um relato pessoal, né, e que eu só fui perceber que isso tinha toda uma relação cultural quando fui parar para pensar sobre isso, o quanto eu não me vi pertencente à universidade quando eu entrei aqui, sabe? E, assim, em psicologia a gente discute muito a importância de representatividade, inclusive eu acho que isso deveria ser discutido em todos os cursos, mas aqui a gente também tem esse espaço de privilégio de poder falar sobre isso. E quando eu entrei na universidade eu não vi ninguém com que eu me identificasse, sabe? Tanto em relação aos professores, que eu ficasse assim, nossa, será que eu posso mesmo ser psicóloga? Não tem ninguém família, sabe? Não tem ninguém família. E tanto nos grupos mesmo, assim, eu achava que eu tinha algum problema porque eu fui migrando de grupo em grupo e falando, nossa, eu acho que eu sou chata, eu acho que as pessoas não conseguem lidar comigo, nossa, eu acho que eu sou grossa. Toda uma questão que envolve a nossa autoestima, sabe? E só um tempo depois, né, que eu finalmente fui parar para pensar sobre essas questões, que eu me dei conta de que o problema do não pertencimento não era meu, é coletivo, sabe? As pessoas aqui são brancas, classe média, não que eu não seja da mesma posição, mas eu acho que essa falta de família e de representatividade influencia muito. E influenciou muito na minha autoestima, assim, sabe? De eu começar a pensar se eu posso mesmo estar aqui, ocupando esse espaço, ou exercer da minha profissão. E hoje eu já consigo lidar melhor com isso, no sentido de saber que existe essa questão que atravessa e que é cultural e que é do espaço e poder fazer alguma coisa com isso. Por exemplo, resistir, sabe? Eu tô aqui na universidade, eu vou me formar e eu vou ocupar cada vez mais e mais espaço. Espero que as pessoas da minha família também consigam, né? Os meus primos que estão crescendo e tal, que eles possam estar nesse espaço também, que é um espaço de privilégio, que eu possa, com esse meu privilégio, fazer alguma coisa lá fora. Pessoas que não têm acesso ao que tá aqui, o que a gente vive aqui, sabe? Eu acho que é isso, da minha vivência pessoal, enquanto, novamente, repito, uma pessoa com a pele clara, é conseguir identificar, assim, como o racismo é uma coisa sutil e que a gente precisa discutir mais sobre isso. Sim, não foi nada muito recente, mas, assim, durante o colegial já aconteceu briga mesmo, assim, de tapa mesmo, por questão de cor. E a menina também era morena e, tipo, super desrespeitou, veio me bater por questão de cor, sem motivo nenhum, só pela cor mesmo. E a escola também não tomou frente, não tomou nenhuma providência, ficou por isso mesmo, sabe? Você não sente nenhum apoio de fora. Você acha que não tem... Você não encontra um outro caminho para poder, sei lá, você... uma pessoa para te apoiar, para encontrar na rua, por exemplo, dependendo da situação, você, sei lá, você está na rua, no metrô, alguém viria te ajudar, alguma coisa assim? Eu cheguei em São Paulo faz pouco tempo, eu morava no interior,
Então, interior não tem muito isso. Assim, entidades que deveriam se preocupar meio que recuam, sabe? Não tomam a frente, escola não toma a frente. Você só tem o apoio da família, que nesse caso, sabe? Assim, só o apoio da sua família. A família da menina meio que deixou pra lá, então não tem como bater de frente. Você tá no colegial, você é criança. Então, assim, não tem como você bater de frente com outra. Era uma coisa mesmo minha e dela. Não tem como a família entrar se não tem o apoio da escola, que deveria ter, sabe? Então, assim, foi bem complicado. E apesar, assim, de fazer muito tempo, são coisas que não dá pra você esquecer. Cara, aconteceu 2 vezes, assim, de mulher diferente. Mas, tipo, nem foi de olhar, foi, tipo, um comentário mais porque eu sou de Santos, né? Santos, mais Caiçara, Baixada. Minha menina perguntou se eu morava num lugar que vendia coco. Já enfrentei preconceito por fora, assim, né? Quando eu era criança, bastante quando eu era criança. Agora eu sei me defender, né? Então, não tem mais... Quando eu era criança, eu tinha minhas amigas para me defender. Aí depois eu consegui criar esse bloqueio. E agora eu consigo me defender. Bullying, bastante. Quando eu era criança, eu tinha medo de passar por uma ponte, que uns meus amigos ficavam... tinha um caminho da escola que tinha que passar por essa ponte. Tinha outro caminho. Só que eles passavam nessa ponte só pra me afetar, entendeu? Eu passei bastante por isso. Eu tinha pavor, tanto que eu tenho um medinho assim, dessa ponte até hoje, um trauma, sabe? Mas só isso. Sabe? E fora, assim, você encontrou algum apoio com as pessoas? Você acha que, por exemplo, tem muitas pessoas que eu escuto falar e falam, no caso desse você chama a polícia. Você acha que a polícia, por exemplo, te apoiaria, te ajudaria numa situação dessa? Não, eu acho que a polícia que eu tinha dentro de casa era meu pai, entendeu? Por conta de ele ser policial, então tudo que acontecia na minha vida eu contava pra ele, então eu sempre tive proteção e era mais do meu pai, então eu deixei muita coisa não acontecer comigo por conta dele também. Só isso, só. Como você se vê no futuro, assim, depois de formado? A esse respeito, com certeza eu já leio bastante sobre isso, sobre o que é racismo, sobre o que o psicólogo pode fazer a esse respeito. Porque assim, na universidade, principalmente no curso, a gente aprende um lance muito pessoal, sabe? Na clínica, por exemplo, você está com um problema, você é um garoto negro, nunca vão pensar, um psicólogo, né, um psicólogo branco, nunca vai pensar em, sei lá, no quanto o racismo atravessa e no quanto ele é cultural e estrutural. Sempre vão ter as justificativas psicológicas que a gente já conhece, de tipo, são seus pais. Você tem autoestima baixa, mas sei lá, sabe, o seu contexto te reforça isso. Nunca vai pensar na possibilidade de, você é uma pessoa negra, você lida com racismo, a gente precisa falar sobre isso. Então, acho que eu já tenho essa consciência de que na clínica, na escola, seja lá onde for atuar, esses assuntos, eles precisam ser levantados. Eu acho que isso me fortalece, sabe? É um pouco de resistência da minha parte, até porque eu sou uma das poucas da minha família a estar na universidade. Ainda tem mais gente, né? Mas assim, o fato de eu, sei lá, ter a pele clara e estar na universidade também tem alguma coisa a ver, assim, sabe? Em relação ao restante que não tá. Então, nessa minha posição de privilegiada, com certeza eu pretendo fazer alguma coisa com isso.